ocupar nossos lugares, sentar, continuar cultuando a Deus. Oi, tudo bem? Para dar uma emoção, né? O microfone, pessoal, já fica esperto. Tá bom, vamos orar? Senhor Deus, agradecemos porque a gente pode estar aqui na Tua presença. Obrigado por cada um que está aqui. Cada um esteja aqui por causa do Senhor. Que o Senhor trabalhe os nossos corações. Por meio da Tua santa, poderosa palavra, que tem poder nela mesma de nos ensinar, de nos repreender, corrigir e nos educar. Colocamos esse tempo diante do Senhor, para que seja o Senhor falando aos nossos corações, e que tenhamos corações ensináveis, abertos às mudanças que o Senhor quer na nossa vida, Deus. Agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ok? Na última mensagem, 2 semanas atrás, nessa série Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, nós vimos que seguir a Jesus, baseado em Lucas 8, 4 a 15, nós começamos a ver, focado naquele assunto porque que o Senhor Jesus falou sobre, usando parábolas. Nós vimos que seguir a Jesus significa ter o coração disposto a entender e crer na palavra de Deus. E a gente viu 4 fatos importantes de Jesus ter ensinado por parábolas. Primeiro, comprovar que ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, cumprir a profecia de Isaías, a partir do momento em que Israel como nação rejeitou o Messias e rejeitou a sua mensagem. Também, outro fato é comprovar a incredulidade no coração daqueles que ouvem e rejeitam a sua pessoa e sua mensagem redentora, e distinguir entre sinceros ouvintes de meros ouvintes. E hoje, no mesmo trecho, aprofundando, entrando propriamente no ensino de Jesus, na parábola do semeador, vamos ver que seguir a Jesus significa demonstrar transformação de vida por crer em Jesus. Lucas 8, de 4 a 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, algumas coisas nós já vimos na mensagem passada, sobre essa parte. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra
estes frutificam com perseverança. Há muitas coisas, muitos princípios, verdades, nessa explicação que o Senhor Jesus deu na parábola do semeador. Por causa da ceia, nós temos um tempo ainda mais restrito, nós vamos entrar em todas essas coisas hoje. Provavelmente quando passar o material, a gente passa o material, né, lembra? Para todos os grupos, durante a semana, lá, pensando em colocar ali esses outros pontos, ok? Mas essa parábola do semeador, ela ilustra, lembra aquela ordem que a gente tem falado, como o texto, como a questão cronológica foi sendo desenvolvida nos evangelhos. Essa parábola ilustra o que Jesus havia ensinado em Lucas 8, 19 a 21, quando ele falou sobre a prioridade do seu relacionamento com seus discípulos. Lembra, a mãe de Jesus, querendo ter com ele ali, ele falou, não, eu vou continuar fazendo o que Deus falou para eu fazer, priorizando os discípulos, é para isso que eu estou aqui. Então Jesus demonstrou que a sua dedicação aos discípulos, que inclui fazer novos discípulos, é uma prioridade acima de qualquer compromisso ou relacionamento neste mundo. Então essa parábola do semeador também está mostrando, ilustrando essa verdade. Mesmo o nosso relacionamento familiar mais importante, ainda o relacionamento com Jesus e com o que Ele mandou a gente fazer com a nossa vida nesse mundo é prioridade sobre qualquer coisa, sobre qualquer compromisso ou relacionamento. E o discípulo de Jesus, então a gente viu, o Senhor Jesus falou ali, que é alguém que conhece a sua palavra e pratica a sua palavra. Que é o que Ele está mostrando no fruto semeado na boa terra. Ok? Então, parábola do semeador, ela apresenta as possíveis ligações entre uma pessoa e Jesus. E parte desse gráfico aqui que a gente está usando, já usamos muitos anos atrás, quando a gente teve um acampamento de carnaval, um retiro de carnaval, teremos alguma coisa sobre isso por cima ali, tá bom? Então talvez alguns aqui mais antigos vão se familiarizar. Mas eu coloquei ali nos três evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, uma comparação. Depois você vai receber o seu material, não se preocupe em anotar coisa nenhuma, tá bom? Prestar atenção. Mas é interessante ver esse paralelo, aqui tem uma variaçãozinha, um acréscimo, né, alguma coisa importante, uma palavra importante. Mas o primeiro que Jesus fala, lembra, a semente é a palavra de Deus, e essa semente cai, em primeiro lugar, o quê? À beira do caminho. São aqueles que ouvem, mas ouvem com desprezo. A palavra pisada, no texto de Lucas, tem essa ideia. Ouvem, e essa palavra que caiu ali, pisada, e Jesus falou que logo o diabo tira deles o que foi semeado, para que não creiam e assim sejam salvos. Isso é o solo, vamos dizer assim, mais oposto ao solo da boa terra, que Jesus vai falar no final. É o que a gente chama de uma ligação meramente intelectual, né? Mental, à beira do caminho. Percebe? Não há relação nenhuma, até as preposições da língua grega usada aqui são importantes. À beira do caminho, sobre solo rochoso, entre os espinhos. A única preposição importante no final vai ser dentro da boa terra, que é o único solo realmente é o convertido, é o último. Nenhum dos outros é um cristão, só o último. Aqui é um solo impenetrável. Ouve a palavra, mas com desinteresse, com desprezo, né? Isso não é tão importante assim, tem mais o que fazer. E por isso, não compreende. Jesus falou, e o diabo tira a palavra do coração dessa pessoa. É uma pessoa indisposta. É como se ela estivesse fazendo um grande favor em ouvir quando você compartilha as boas novas de Jesus com ela. Ela não entende quem ela é diante de Deus. Ela se acha muita coisa nessa vida. Ela não precisa de Deus como ela imagina. É mais ou menos todo aquele grupo de fariseus descrentes do tempo de Jesus.
Porque o diabo não somente tira a palavra do coração que foi semeada. Lembra, não tem nenhum ser humano nesse mundo que tenha a cabeça totalmente vazia de qualquer coisa, de qualquer verdade para essa pessoa. Ninguém vive sem alguma coisa que acredita ser verdade, certo? Por isso a Bíblia fala que quando o diabo tira algo, lá no texto, por exemplo, em 1 Timóteo 4:1, texto muito conhecido, Paulo fala que essas pessoas vão ser ensinadas, 1 Pedro também, vão ser ensinadas certas doutrinas, certas verdades que vão sempre competir e vão satisfazer o coração da pessoa naquilo que o diabo vai oferecer para ela. No humanismo, no egocentrismo, tudo que vai preencher, ela vai ficar satisfeita e ela nem imagina que ela está satisfeita justamente porque ela foi roubada pelo diabo da verdade essencial, vida ou morte, que ela precisava abraçar, e agora ela não tem mais essa verdade para crer. Ela crê em qualquer outra bobagem, porque ela achou que a verdade de Deus era algo desprezível, não era importante. Então aqueles fariseus, lembra, eles não ficavam simplesmente não crendo em Jesus, eles ficavam rebatendo, ficavam tentando enfiar as suas filosofias, os seus pensamentos, mesmo religiosos, que lhes parecia algo bom, importante, competia, não é? Mas não, isso aqui, ele não é Deus, a mensagem não é de Deus, ele é do diabo, na verdade. Uma rejeição frontal a Jesus. E Jesus falou: vocês são cegos, vocês são filhos do diabo. Vocês estão aqui para satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo. Não, nós somos filhos de Abraão, nós temos uma reputação, nós somos religiosos, nós somos do povo certo, nós fazemos algumas coisas certas. Jesus falou: vocês vão tudo para o inferno por causa disso. Porque vocês estão rejeitando a mim e a minha mensagem. Então nunca uma pessoa sem nada para acreditar, mas ela foi roubada do evangelho, ela despreza, ela não está nem aí. Né? E nosso tempo, cada vez mais a gente vê isso quando a gente fala de Jesus para as pessoas, não é? As pessoas, nós somos os ultrapassados. A Bíblia é um livro antigo, então por isso ela não tem valor. Ué, que livro bom, que realmente não é antigo. Estranho, né? E até coisas muito bobas, absurdas que aparecem hoje em dia. Nossa, olha que verdade, que coisa maravilhosa. Uma bobagem. Mas, assim, argumentos, desculpas, disfarces para a rejeição do coração em relação a Deus e sua palavra, não é? Então, essa pessoa, logo, ouve a palavra e aquilo é roubado da vida dela, e para ela está tudo bem, ela não faz diferença. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Mesmo frequentando igreja, mesmo, às vezes até como cristão, mas precisa pensar nisso. Você já confiou na obra redentora de Jesus por você? É nisso que você se baseia para ser aceito por Deus? Ou tem alguma coisa que está tentando fazer, algum jeitinho, competir, tem algum pensamento, é Jesus, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Os fariseus também diziam exatamente isso. Obrigado, porque inclusive eu não sou como as outras pessoas. Eu sou assim, eu faço tal coisa. Todos condenados, todos. Só aqueles que se chegaram a Jesus, como Nicodemos, por exemplo, como outros, que submeteram, perceberam que eram pecadores, nasceram de novo. Mas se você já nasceu de novo, se você já confiou unicamente na obra redentora do Senhor, como a sua aceitação por Ele agora e para sempre, pergunta também que continua essa aí, né? Se sim, sua vida pode ser reconhecida como sendo dirigida somente pela palavra de Deus? Não estou falando aqui, irmãos, que a gente não vai pecar, não vai errar, porque inclusive na palavra de Deus tem muitos trechos mostrando o que a gente faz depois que a gente pecou, depois que a gente errou. Mas você tem que ser reconhecido como alguém, um discípulo, alguém que, assim, essa pessoa, ela sabe o padrão que ela deve viver, ela procura viver desse jeito do que está na Bíblia, somente por ali, não tem outra coisa, é a Bíblia mais alguma outra coisinha lá, como se Deus precisasse de alguma ajuda de algum pecador, como se a sua palavra não fosse perfeita para restaurar a alma, e tivesse que ter uma muleta de alguma filosofia humana.
mas você precisa ser alguém reconhecido assim, ó. Eu sei para onde eu devo voltar, inclusive quando eu erro, inclusive quando eu peco. A minha vida é a palavra de Deus. E quem anda comigo vai saber que assim, é para lá que eu vou, é a resposta final, inicial, no meio e final para tudo na minha vida. Tem que ser assim para qualquer um de nós. Não tem que ter outra coisa. Porque pode ser que outra coisa seja um engano, que inclusive está enganando você em relação ao seu relacionamento com o seu Jesus. E aí é à beira do caminho. Jesus falou do solo rochoso também. Solo rochoso caiu sobre a rocha, ou sobre esse tipo de solo. É aqueles que recebem por algum tempo, mas o texto fala que não tem raiz, não dá para ter raiz, não penetra ali. Mas diante da provação, começa a vir a realidade da vida cristã, começa a acontecer na vida da pessoa, começa a acontecer um sofrimento, começa a acontecer algum tipo de perseguição, mesmo que seja leve. Alguém não gosta de você, alguém não concorda com você, você começa a ter problemas por simplesmente viver a vida cristã normal. E o texto fala que essas pessoas então se afastam. O texto aqui é forte, se desviam. É o texto para apostasia. Conhecem, ouviram, receberam com alegria, com empolgação. Nossa, o que acontece? Gente, a maioria das igrejas hoje é isso aí. Né? Vai lá, promete algumas coisas absurdas que a Bíblia nunca falou sobre aquilo. E a pessoa vai lá, estou sentindo um monte de coisa, estou empolgado. Jesus fofinho, sabe assim? E vai lá e vive por um tempo até, quem sabe, se deparar com a realidade da vida cristã nesse mundo, que Jesus prometeu que não vai ser parque de diversão, né? A gente sabe disso. Está conversando com o irmão, essa semana, foi recebendo, nem sei porquê, mas foi recebendo, mas foi bom receber, reportagens no meu celular, de centenas de cristãos sendo massacrados em alguns locais do mundo. Não era simplesmente sendo quebrado o relacionamento. Crianças, idosos, pastores, membros de igreja sendo massacrados, mortos, simplesmente por serem filhos de Deus. Então essas pessoas, nesse tipo de solo, se não são cristãos, começam a perceber passa um tempinho, as primeiras coisas que elas não querem, não gostam, peraí, mas agora eu perdi o meu amiguinho, agora aconteceu tal coisa, eu tive que ficar firme na oposição e fui mandado embora. Ou seja, a pessoa, ela se desvia, não tem profundidade no... Colossenses fala que quando a gente se converteu, a gente foi desarraigado desse mundo e plantado no reino do Filho do seu amor. Essa pessoa não foi plantada ali ainda. Ela ouviu, ela achou que a vida cristã, ia, tabajara, todos os seus problemas terminaram. Não. Muitos problemas que você nunca tinha na sua vida, porque só tinha uma natureza pecaminosa e estava moldada esse mundo aqui, agora que começou as coisas difíceis para você, mas é por breve tempo, Paulo fala, Gente, a tribulação que a gente passa aqui, é muito pouquinho, muito rapidinho. E mesmo assim, isso aqui eu não quero, tá louco, vou voltar para a vida que eu tinha antes. E volta mesmo, o texto fala. Solo rochoso. É uma ligação meramente emocional, O solo raso. Ouve a palavra com alegria, com empolgação, Ai, que bonito. Mas sem a noção clara do custo do discipulado. E ao ser exposto às exigências e sofrimento cristão, não persevera, logo se afasta e não reconhece mais a autoridade da palavra sobre a sua vida. É mais ou menos isso que trata o livro de Hebreus na Bíblia, Judeus, que o autor ali estava alertando, judeus que assim, começou a perseguição na vida deles, o Império Romano, e eles tiveram uma ideia brilhante, Se a gente negar a fé no Senhor Jesus,
até passar essa onda de tribulação, depois a gente volta, né? Depois a gente, não, na verdade eu era cristão, eu só deixo eu passar para não sofrer, para não perder minhas coisas, e depois eu retorno. Ele falou assim, isso não existe. Pode ser numa situação de intensa perseguição, ou numa leve, tanto faz. Vai aparecer que tipo de solo é a pessoa. Vai aparecer compromisso com o quê? Com quem que ela tem compromisso? Então não tem essa possibilidade. Ok? Não dá para a vida cristã planejada por Deus, lembra, cada dia Deus planejou a nossa vida, inclusive o dia ou período, que Deus que sabe quanto eu preciso passar por aquilo, de rejeição, de perseguição, de tribulação, não interessa. Até coisa que a gente nem cometeu, é assim mesmo. Mas por quê? Tiago 1 fala que aquilo, a finalidade é provar o nosso caráter, para aprovar o nosso caráter, porque a gente é cristão. Agora, o não cristão, isso não acontece. O não cristão não tem nada para ser aprovado. Ele não é cristão, não vai mostrar nada de Jesus ali, ele não tem Jesus. Por isso, logo, ele dá no pé. Quando acontecem essas coisas, ele vai embora. E aí, eu não conheço, né? Eu não sei quem são as pessoas aqui, eu não faço parte disso aqui. É uma empolgação até a vida mudar, até a vida se tornar real no cristianismo. Ele fala, isso aqui eu não aguento, eu não quero. Eu não sou parte disso aqui não. E ela vai embora mesmo. E muita gente que sai da igreja é por esse motivo, irmãos. Tá bom? Fica lá, o cristão é alguém que ele é crédulo, né? Porque ele crê em Jesus e ele tem um coração aberto às pessoas, mas muitas vezes ela convive com pessoas que nunca tiveram uma experiência de nascer de novo. Nunca tiveram sua vida transformada. Então ali e tal, até que acontece que elas não querem. Aí elas mostram a que vieram. Sua empolgação é aprender a viver biblicamente, custe o que custar, porque isso gera problema para nós, não é? Paulo não fala em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, na verdade, ele fala o quê? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão aplaudidos. Não, serão perseguidos. Porque a vida é cristã normal. Jesus falou, se me perseguiram a mim, que era perfeito, que é e sempre será. Imagina nós, pessoal, que em nos tornarmos perfeitos do processo, vamos pecar, vamos fazer besteira, vamos acertar em muita coisa também, nós vamos sofrer. Jesus falou, vocês vão sofrer como eu sofri, meu discípulo está me seguindo, é assim mesmo. Sua empolgação é aprender a viver biblicamente, custe o que custar, ou tem uma visão fantasiosa do discipulado cristão? Eu estou aqui porque as pessoas gostam de mim, eu estou aqui porque aqui eu sou aceito como eu sou. Que é isso? Você é descrente, ou você é imaturo. Vida cristã não é isso não. Vida cristã é se gastar, né? Inclusive, outro assunto sobre semente, Jesus fala assim, a semente só gera fruto quando ela faz o quê? Ela morre. Quando ela morre para si, aí o fruto começa a aparecer. Toda semente é assim. Entre os espinhos, ouvem, mas seus próprios interesses competem. A palavra lá é sufocam com os interesses de Deus. Competem, elas sufocam. E os frutos nunca chegam a aparecer, ela é estéril, né? Parece que estava dando certo. Ontem aqui ficamos, o pessoal no mutirão, uma parte já tirando o mato lá. Gente, não cresce coisa boa, onde tomou, né? O pessoal da horta sabe, né? Por que não deixa o mato crescer? Por que não deixa o espinho, né? Não dá, aí o fruto não aparece nunca. Aquilo tem um poder rápido de abafar qualquer coisa boa ali. Você fica arrancar um fruto é fácil, né? Do pé, mas arrancar mato do chão é difícil. E aquilo acaba com tudo que está ali em volta. É o que Jesus está falando aqui. Não é? As pessoas ouvem, na verdade assim, deixa eu ver, deixa eu testar. Deixa eu dar uma chancha para Deus. Vamos ver se Ele vai fazer o que eu quero. Vai ficar lá, frequenta, participa. O coração da pessoa nunca mudou. Ela tem os mesmos valores, ela tem as mesmas coisas erradas, ela vive para si mesma, para o seu prazer. A hora que a Bíblia, o cristianismo verdadeiro, a igreja, a hora que começa o discipulado tocar nessas áreas, opa, aqui não. Porque ela sente segurança naquela vida de descrente. Porque às vezes é só que ela tem, ela é descrente, ela só tem segurança naquilo ali. Ela não tem mais nada. Então Jesus falou sobre isso. Não é?
Ligação interesseira, entre os espinhos. Solo sujo, né? Ouve a palavra, mas seus interesses pessoais prevalecem. Nunca rompe com os valores mundanos. Então o texto fala que os cuidados, a sua ansiedade em relação a cuidar da sua vida, do seu jeito, né? Nossa, a pessoa lá, ela quer manter, né? Ela não admite, Jesus não pode mexer na vida dela. Ela que quer controlar, ela se sente segura. Ela briga, ela luta, ela esperneia, porque aquilo que ela sente segurança, a sua riqueza, o seu conforto, o seu bem-estar, a sua saúde, Deus não pode mexer. Se ele mexe, não, a coisa está errada aqui. Eu não vim aqui para isso não. Eu vim seguir Jesus para ele agregar uma coisa boa na minha vida. Ele não é meu salvador, não é meu Senhor, não tem direito de fazer mudança nenhuma na minha vida sem minha permissão. Eu acho estranho isso aí. Começa a balançar o barquinho lá, a pessoa, eu estou fora, eu pulo fora desse barquinho aqui. Né? Seus interesses prevalecem, a sua ansiedade, a busca pela riqueza, uma vida egocêntrica, aquilo que 1 João 2, de 11 para frente diz, né? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Prevalece, faz com que a palavra perca completamente o sentido na sua vida. É, por exemplo, o exemplo de um Judas. Por que Judas estava lá entre os discípulos? Estava para aprender a viver como Jesus? A Bíblia fala o tempo todo que Judas, o coração dele era um coração avarento. O que ele queria era meter a mão na bolsa lá, arrancar coisa para ele, pessoal. É o que ele queria. Que foi de fato o resultado da sua vida. O que ele fez foi isso aí. Ele queria, sabe assim, ó, ele frequentava o grupo lá, falava assim, ó, o que eu posso tirar para mim? O que eu posso me aproveitar desse grupo, de Jesus e dos outros discípulos? Ai, vamos dar para os pobres as coisas. Coisa nenhuma, mentiroso. Ele queria sobrar dinheiro para meter e roubar dos outros, a Bíblia fala. No final foi vender Jesus pelas moedinhas lá. E no final se matou. Não dá para brincar com Jesus. Gálatas 6 fala que Deus não aceita a zombaria. Não aceita. Plantou para o espírito, colhe vida eterna. Plantou para a carne, colhe corrupção, destruição total de vida. Deus não está brincando. Jesus não está falando uma parábola para a gente, ai que bonito. Está falando, a nossa vida está dentro de uma dessas categorias. E hoje pode ser o seu último dia de vida, e meu também, sabia? E depois que bater as botas, acabou. A gente vai morrer estando num desses solos aqui. Ligação interesseira. Né? Faz com que a palavra perca o sentido na vida. Muitas vezes as pessoas se tornam escarnecedoras, inclusive. Né? Nesse ponto. Pergunta, sua ambição é ter o caráter de Jesus ou as bênçãos nesse mundo? Porque isso é perigoso. Essa é a propaganda enganosa que muito grupo que se diz cristão está fazendo por aí. Vem para cá, que aqui, ó, aqui, se é pobre, você fica rico, se você está doente, fica com saúde, você não vai ter mais preocupação. Então Jesus e os apóstolos, né, coitados, né, não entenderam o que era a vida cristã, precisava ir para essa igreja maravilhosa aí. Por meio desses solos, rochoso e espinhoso, Jesus ensina que a confiança de uma pessoa em Deus é falsa, é inexistente, porque basta surgirem as provações, que é o solo rochoso, ou as tentações, que é o solo espinhoso. Lembra, a palavra no original é a mesma, mas assim, Jesus está mostrando as duas situações aqui. Para a pessoa demonstrar que seu compromisso com Jesus é apenas imaginário ou interesseiro, não existe. Justamente porque a pessoa não aceita o custo de seguir a Cristo, ela não entendeu. Jesus nunca omitiu informação do que significava ser seu discípulo. Ele falou assim, ó, quer me seguir? Significa isso, isso, isso. Crê em mim, implica em, requer da sua vida simplesmente o quê? Tudo, tudo. É isso que é ser meu discípulo. E não tem problema, porque o que a gente tinha antes de ter Jesus, pessoal? Você tinha o que antes de Jesus? Fala para mim. Fala para você mesmo. O que eu realmente tinha sem Jesus? Tinha nada. Morto. Zumbi nesse mundo, a passos largos para a condenação eterna.
Não importa a sua condição de vida, o que você tem, o que você pensa, que você é inteligente ou não é, seus cursos, seu dinheiro, ou a falta de tudo isso, tanto faz, tanto faz. Não tinha nada. Então Jesus está oferecendo a vida, e o que significa essa vida para transformar pecadores é simplesmente tudo que precisa agora, tudo. Então essa pessoa não entendeu ou rejeita o custo de seguir a Cristo, e por isso mesmo não reage biblicamente aos problemas ou às tentações que ela enfrenta, e assim se desvia do caminho que ela nunca trilhou de verdade. Ela foi lá, botou o pé lá na aguinha lá, não gostei da temperatura e foi embora. Ainda que permaneça entre os cristãos, porque às vezes fica chato sair também, né? Mas Jesus apresenta o que, creio que graças a Deus, muitos de nós estamos nessa categoria pela pura graça e misericórdia do Senhor, não é? A boa terra. Aqui os textos, Mateus, Marcos e Lucas mostram, enfatizam a disposição de segurar, de receber, de juntar as informações como aquilo que faz mais sentido na vida. Assim, é isso que eu quero, eu entendi, eu vou viver desse jeito aqui agora. Isso aqui agora era o sentido da minha vida que estava faltando. Eu quero mais, eu quero aprender, eu quero crescer. É isso que está falando aqui na Boa Terra. Disposição de segurar bem apertado, de modo a nunca perder mais aquilo. Achou o tesouro de grande valor, achou a vida em Jesus, ou foi achado por Jesus, mas abraçou, falou assim, é isso, agora, aconteça o que acontecer, eu estou plantado pelo Senhor no seu reino. Tenho dúvida, e se eu tiver dúvida eu vou para a palavra, e lá está lá para mim o que eu devo colocar na minha cabeça para resolver as dúvidas. Tenho uma vida que está sendo transformada por Ele, estou vivendo igual aos que conhecem Ele também, porque eu estou plantado na boa terra. Fruto, né? Fruto com perseverança. A palavra está produzindo resultados visíveis, crescentes e constantes na vida dessa pessoa. Então ela tem uma ligação espiritual com Jesus. Um solo bom, um solo produtivo. Ouve a palavra com a disposição de seguir a palavra, que é conhecê-la e praticá-la, né, obedecer, e a palavra produz fruto crescente, constante e permanente na sua vida. O nosso irmão Pedro, que estava titubeando lá, negou Jesus, não é? O que aconteceu? Quando lá na praia, Jesus ressurreto, pegaram alguma coisa aí, vocês que voltaram a pescar? Pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Lança a rede aqui agora, vê o que acontece. O que o texto diz? Nem conseguiam carregar tanto peixe. Aí o discípulo João chegou e falou assim, ó, é o Senhor que está ali na praia. O que Pedro fez? Pulou na água. Imagina, assim, foi lá. Eu vou falar com o Senhor. É isso que eu quero. A minha vida está ali me esperando. E aí Jesus trata dele. Pedro, você me ligou 3 vezes, e 3 vezes você vai me afirmar que você me ama também. Está tudo certo entre nós. O que aconteceu com Pedro? Usado por Deus, primeiro homem que se levantou lá em Atos 2, diante daqueles que tinham acabado de matar o Senhor Jesus, inclusive. Esses discípulos aí estão meio malucos. Não, se levantou e falou assim, senhores judeus, pregou o sermão ali, com ousadia e intrepidez, estava nem aí se ia morrer, se ia viver, não interessa agora. Eu estou plantado na boa terra, eu sou, meu coração é essa boa terra agora. Eu estou para viver e para morrer com o Senhor, não interessa o que aconteça. Eu sou dele e aqui para frente, ó, ninguém mais muda essa realidade. Se vai me conhecer, me importa, se desobedecer às autoridades, não estou nem aí, eu vou obedecer a Deus. Se obedecer a Deus implica em desobedecer quem quer que seja, para mim tanto faz agora. Porque a minha vida é o Senhor Jesus, eu estou nele e vou viver com ele para sempre.
Eu não tenho mais compromisso com ninguém, não tenho rabo preso com nada nem com ninguém mais nesse mundo. Só com Ele agora. E eu vou fazer ou não vou deixar de fazer, baseado no compromisso que eu tenho com o Senhor Jesus. Não estou nem aí que os homens pensam de mim, se eu sou louco, se eu sou bobo, não interessa. Eu estou seguro agora no que o Senhor Jesus pensa e fez na minha vida. Porque meu coração é uma boa terra agora. A palavra está produzindo agora. E Pedro começou a produzir bastante, né? 3.000 pessoas se converteram no seu primeiro sermão. Não era Pedro, a gente sabe. Mas agora ele podia ser alguém, um vaso limpo, usado pelo Senhor, para fazer o que o Senhor quisesse com a vida dele. E isso é o normal para qualquer filho de Deus. Se não, é algum dos outros solos lá para cima, que não vale nada. Fruto é transformação de vida pela crença ou compromisso com Jesus. Isso é o fruto. O tempo já foi, nem cheguei, né? Em algumas partes, mas vamos lá. Vamos lá, temos a ceia também, para continuarmos pensando no Senhor. Mas calma um pouquinho, algumas coisas importantes aqui. 2 características muito importantes. Percebe, o texto fala que nem todo cristão produzirá a mesma quantidade de fruto. Os textos paralelos falam, produziu a 30, 60, 100. Nem todo cristão vai fazer as mesmas coisas, nem todo cristão foi chamado para gastar sua vida do mesmo jeito, mesmos resultados, não interessa isso. O que interessa é que, mesmo com quantidades de fruto diferentes, todo cristão produzirá fruto espiritual. Todo cristão será transformado na sua vida, todo cristão fará discípulos, porque isso é fruto que todo cristão vai produzir. Todo cristão vai ser usado por Deus, e todo mundo que conhece aquela pessoa antes de Cristo, vai reconhecer que aquela pessoa agora é do Senhor Jesus. Porque senão ele não é crente. É obrigatória a produção de fruto. É evidência de que é um cristão. Então não precisa se comparar com ninguém. Se compara com a palavra, vive na palavra, vive de maneira obediente a Deus, e Deus vai produzir fruto na nossa vida. Por meio dela, vai fazer o que Ele quiser fazer. Uma vez que Jesus passa a viver na vida dessa pessoa, todo o seu caráter será transformado para ser semelhante ao de Jesus. Sua vida toda vai mudar. Tudo que era conhecido que ela fazia de um jeito, que era contrário ao que Deus queria, ela vai fazer de outro agora. Pelo motivo certo, por uma mente transformada, que vai produzir uma vida diferente. Porque Deus está agindo, Deus está mantendo, está limpando aquele solo, está regando, está fazendo a coisa acontecer. Então percebe? Jesus está mostrando aqui que o que distingue o tipo de ligação que alguém possui com Cristo, se mera religiosidade, se um conhecimento simplesmente intelectual, emocional, de um relacionamento verdadeiro, não é o que a pessoa fala sobre Jesus, percebe? É o que? A produção de fruto espiritual, evidência. Não é assim, eu sei o que Deus está fazendo no meu coração. Se Deus está fazendo uma coisa no seu coração, nós também vamos saber disso. Nós vamos ver isso acontecendo. E você na minha vida, é assim que funciona. Não, mas você não pode questionar. Podemos questionar qualquer coisa que não esteja baseada na palavra de Deus. Se aquilo for um cristianismo que não existe, nós vamos questionar e vamos falar assim, vamos alinhar a tua vida, ajudar você a viver como Deus quer, ou você tem um problema maior do que você está pensando aí. E é só isso que Deus enxerga como vida cristã verdadeira. E o cristão quer mudar, ele quer ser transformado. O não cristão não quer. O não cristão quer driblar, né? Quer fingir, quer se sentir bem consigo mesmo. Pulando algumas coisas aqui. Outro ponto importante. Coloquei agora isso aí, né? Tá bom. Nem todo cristão produzirá a mesma quantidade de fruto, mas todo cristão produzirá muito fruto espiritual.
E a segunda é que fruto espiritual só é produzido com perseverança, Jesus falou. Produção de um fruto natural, pessoal, é difícil, não é? E Jesus falou, e Deus falou lá em Gênesis que ia ser muito, muito difícil. A hora que o pecado entrou no mundo, pessoal, para nascer uma coisa boa para a gente comer, dá trabalho. Para nascer mato, vai nascer muito mais mato do que coisa boa. Agora, sempre é por meio de um processo, não é? A ilustração da agricultura nos ajuda a entender o que Jesus está falando aqui, não é? Você vai lá, escolhe a semente, planta, rega, e enfrenta as intempéries durante todo o tempo, afasta a praga, etc. Você vai lá até ficar maduro, até você poder colher. A vida normal é assim também. O fruto, Jesus falou, a semente é a palavra de Deus, a semente é perfeita. Então, cai no solo que Deus preparou ali, para crer na semente, então aquilo começa um processo, não é? Aquilo começa ali, teve o plantio, Deus vai regando, inclusive Paulo falou, né? Uns plantaram, outros regam, e o crescimento vem de Deus. Por isso, cada etapa na sua vida, e cada etapa na vida de uma igreja também é diferente. Às vezes é o tempo de plantio, depois é o tempo de regar, depois é o tempo mais de colher, depois esse ciclo continua tudo de novo. Ok? Mas eu quero passar só rapidamente algumas informações só para você, só para a gente ter isso na mente juntos aqui, tá bom? Tem no seu material também. O evangelho é o processo na nossa vida, né? O evangelho verdadeiro precisa ser semeado. Pois confere os textos lá, tá bom? Confere cada princípio ali, tem textos bíblicos. Tem que ser o evangelho verdadeiro, não pode ser fake, né? Não pode ser mentira. O evangelho verdadeiro precisa ser semeado. O coração precisa estar preparado por Deus, né? Lídia, lembra, se converteu porque o texto fala que Deus preparou o coração, abriu-lhe o coração para receber a verdade do Senhor. Porque senão, ninguém recebe nada. O coração precisa crer no evangelho. O ciclo, então, numa pessoa que crê no evangelho, o ciclo de 2 Timóteo 3,16, né? Ensino, repreensão, correção, educação e justiça, inicia e permanece por toda a vida da pessoa nesse mundo. Vai passar diversas vezes. A sua vida é ficar vivendo nesse ciclo. Né? 2 Timóteo 3,16. E meio a esse ciclo, ela vai aprender a praticar essa dinâmica de Efésios 4:22. Ela vai perceber as situações da vida ali, vou me despojar disso, vou me revestir daquilo, por causa de uma mente agora renovada pela palavra, agora a verdade que fala meu coração é assim, não é mais do que eu acreditava, aquela besteira que eu acreditava lá. E isso acontece em meio às provações da vida, às tentações que a gente passa, ou seja, a vida normal vai acontecendo, preparada por Deus, controlada por Deus, mas a gente vai respondendo biblicamente. E ao responder biblicamente, nos tornamos o quê? Maduros. E maturidade bíblica é semelhança a Cristo. Porque Ele é o modelo, Ele é o padrão. O caráter transformado em cada área da nossa vida, do jeito que a Bíblia define, não eu, do jeito que a Bíblia fala. Não é? E é isso. E mantenha isso em mente pensando na ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é uma evidência, ela trata de uma evidência da realidade da nossa vida cristã. Por isso que Paulo cobra os irmãos, fala assim, irmãos, o que acontece é que não está vivendo como cristão aqui, nesse aspecto. No momento devia haver unidade, o pessoal ali distribuindo, compartilhando a sua vida normalmente, até o seu alimento, naquela festa que eles tinham entre eles. Não estava acontecendo, porque uma vida de não convertido prevalecia, o egoísmo ali, o interesse pessoal prevalecia, não acertava os corações, não falo com esse, não me envolvo com aquele lá. E Paulo cobra justamente porque a ceia trata de a realidade cristã e a correção daquilo que atrapalha a nossa produção de fruto espiritual, a nossa transformação de vida. Então, por isso que Paulo escreve, né? Deixa eu ver aqui, está ventando tanto que até o visor aqui foi coberto pela toalha. Sim. Tá bom, mas eu tenho aqui. Paulo escreve, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio. E Paulo mostra ali o que estava acontecendo.
desenvolve ali o egoísmo, não havia consideração, né? Só separava, não, meu relacionamento com Jesus, e não percebe egoísmo em relação à pessoa do lado ali, acho que é relacionamento com Jesus. Assim não existe. Não amar o corpo, Deus fala assim, você não está amando cabeça coisíssima nenhuma, só está enganado. Não existe isso. Ou você ama Jesus, cabeça e corpo, ou você só se ama. Só isso. Então Paulo chama atenção, como cristãos, de que a realidade do nosso compromisso com o Senhor Jesus sempre é baseada nos princípios bíblicos que Jesus nos deu para viver como cristãos entre nós com os outros lá fora inclusive, porque isso é ser um cristão. Biblicamente, tem lá tudo que a gente precisa para viver, tá na palavra dele. E eles não estavam fazendo isso. Por isso Paulo vai explicar, né, de novo, algumas coisas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando Jesus estava lá pressionado, sendo tentado, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, Paulo está falando, não participe sem acertar o que você precisa acertar com o corpo, com os irmãos. Porque senão você não está acertando a sua vida com Deus, com Jesus, com cabeça, e você pode correr o risco de sofrer consequências de tratar como, de maneira indigna, esse momento solene, sagrado, em relação a lembrarmos o que Jesus fez e reassumirmos um compromisso de viver como discípulos diante dele. E é isso que a gente tem que fazer, ok? Pensar na nossa vida, tentar avaliar biblicamente a nossa vida, se comprometer a fazer correções necessárias, que Deus aponte, e fazer de verdade. Não é simplesmente assim, deixa eu fazer isso aqui para não morrer na ceia, não é isso não. Deixa eu fazer para realmente falar assim, agora é assim que eu vou viver. E vai lá e acerta mesmo. E o privilégio é, às vezes, você não morrer na ceia. Né? Então, graças a Deus, não temos tido essa experiência. Aqui, entre nós, nem queremos ter. Mas já me peguei pensando, seja na minha própria vida, na vida de outros, assim, puxa, será que às vezes uma doença, uma coisa assim não tem a ver com isso? Porque Deus falou que tem a ver. E isso não é nada. O problema é o que Jesus fala lá em Mateus 5, chegar no final da vida não tendo lidado com o coração. Jesus usa a ilustração de Mateus 5 falando do adultério, por exemplo, não tendo ligado, não tendo tratado de maneira radical o pecado, e chegar com as duas mãozinhas na eternidade e descobrir que você não está no céu, que você foi para outro lugar, porque você achou que o pecado podia ser tratado de maneira leviana, que tudo bem, assim, acho que eu estou bem, ninguém está percebendo, está tudo certo. Não interessa que as pessoas estão não percebendo no final das contas, interessa o que eu sou diante de Deus, porque Ele me vê como um vidro transparente, e vê você também. Então gaste esse tempo agora, com autoexame, pedir para um grupo, vai ter uma música especial aqui, enquanto essas irmãs estão cantando, louvando a Deus, não precisa prestar atenção na letra, certo? Mas use esse tempo como um autoexame da sua vida. Eu vou pedir para Luciano, Luque, Chaim, Leandro
nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Use esse período então como autoexame enquanto você recebe os elementos da ceia. E participe da ceia, uma vez tendo acertado o coração.